verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em meu nome. Vamos ler mais uma vez os 2 versículos dessa noite. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é a palavra do nosso Deus para nós essa noite. Vamos orar em agradecimento por ela. Curve sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Deus Santo, nós te rendemos ações de graças mais uma vez, por estarmos aqui juntos, reunidos por causa do Senhor. Deus Pai, Criador do céu e da terra, nesse domingo nos voltamos para aprender mais da obra salvadora, redentora do Deus Filho que tu enviastes. E pedimos, Deus Espírito Santo, vem iluminar o nosso entendimento, vem abrir os nossos olhos, deixar os nossos ouvidos atentos e a nossa mente, Deus, aberta para receber a proclamação do Evangelho e a instrução para uma vida que honre a mensagem do Evangelho. Essa é a nossa oração como teu povo. A minha oração especial como mensageiro essa noite é: Pai, menos de mim, mais de ti, fala conosco por meio da Sagrada Escritura, em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou começar essa mensagem com uma pergunta retórica, ou seja, você não vai precisar respondê-la, mas eu quero provocar o seu pensamento e a sua reflexão com uma pergunta muito simples. Você acredita em milagres? Pode parecer meio óbvio numa igreja fazer a pergunta e esperar a obviedade de um sim como resposta. Mas muitos cristãos não creem em milagres, não creem na realidade dos milagres. Em maio de 2022, a revista Veja fez uma matéria bem consideravelmente extensa sobre a razão de vários evangélicos estarem deixando as suas igrejas. Enquanto seja um movimento crescente e ainda de impacto e relevância na sociedade brasileira, tem-se notado também um trânsito religioso, ou seja, pessoas que em um momento professavam uma fé e, por várias razões, deixaram de professá-la, se tornando ateus, agnósticos, ou transferindo a sua religião para outra casa, por assim dizer. As razões listadas, dentre as razões listadas, numa lista como se fosse um ranking, em terceiro lugar está o mau uso do ensino a respeito de milagres. Um ensino equivocado, herético, a respeito de milagres. Um ensino que não tem a ver com o que a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, como foi exposto pelo bispo na mensagem inaugural dessa série, domingo passado, a presença de sinais e prodígios, ou sinais e maravilhas, ao longo de todo o Antigo Testamento, e de como isso continua no ministério de Jesus e segue adiante depois do ministério de Jesus
por meio daqueles que ele comissionou para si como apóstolos e discípulos, e assim por diante na história da igreja. Existe um núcleo de ensino ortodoxo, baseado na sã doutrina a respeito de sinais e prodígios. Mas a grande maioria, lamentavelmente, das igrejas evangélicas no Brasil que abordam o assunto, abordaram errado. E isso, de acordo com essa matéria da revista Veja, esse órgão jornalístico, colocou em terceiro lugar. Em segundo era a questão da malversação financeira, do uso indevido do dinheiro da igreja. E não é mistério para nenhum de nós que a maioria desses ditos e pretensos milagreiros fazem o que fazem de maneira errada por causa de dinheiro. Então a razão número 2 e número 3 de muitos deixarem de ser evangélicos é conectada. São razões que são geminadas. A ganância pelo dinheiro que faz com que homens maus, falsos profetas e pastores ensinem errado a respeito de milagres. Então, por serem desiludidos, feridos, abusados de várias formas, homens e mulheres têm abandonado a fé. A mesma fé que fomos inspirados na semana passada a enxergar como o núcleo para a vivência e a experiência de sinais e prodígios. Porque um falso evangelho acaba sendo pregado, consequentemente, sinais e prodígios são exercitados de maneira absolutamente equivocada, resultando na perda da fé, no abandono, no desvio de muitos. Desde esse púlpito, muitas vezes nós denunciamos uma série de articulações do século presente, do inimigo das nossas almas, que usa das mais variadas estratégias para, de fato, deter o avanço da igreja e, mais ainda, do reino de Deus, da mensagem do reino de Deus. Mas é necessário, num tom profético, no início dessa mensagem, também endereçar onde a igreja erra, onde os cristãos erram. Porque por mais que uma veia um tanto radical da minha parte queira considerar a maioria desses pregadores de falsas doutrinas nem cristãos, a minha tendência radical é erradicar. Como foi ontem na aula onde eu fiz uma determinada exposição de uma determinada denominação, classificando como não igreja. Isso não é igreja. Tem cara, tem sotaque. Na estatística do IBGE são classificados como evangélicos, uma igreja de cristãos evangélicos protestantes. A arquitetura diz que é igreja, as vestes dizem que são de pastores, mas não é igreja. Depois eu pensei, meu Deus, eu acho que eu exagerei, carreguei na tinta. Público menor, sala de aula, né? Talvez é o mesmo público, né? Só que aqui fica amplo, está sendo gravado. Eu não tenho, só se o Luiz quiser ser meu advogado para quaisquer processos. Mas enfim, o ponto, minha gente querida, é que a gente tem que ter um posicionamento profético diante dessa realidade. E o posicionamento profético envolve a denúncia do erro, como eu estou fazendo nessa breve introdução, resumidamente dizendo, os que se desviam da fé cristã, protestante e evangélica, por causa do abuso espiritual, oriundo do ensino errado a respeito de milagres, e dentro do assunto central que a gente vai tratar aqui essa noite, segue tratando nessa série, sinais e prodígios, precisa ser corrigido. A gente aponta o problema é, muitos pregam erroneamente a respeito de milagres, mas tem que existir uma solução, amados. Como a gente aprende no Evangelho, no ensino do Evangelho, a boa nova, ela só vai fazer sentido se a gente entender a má notícia.
Não é assim? Ser salvo, entender a boa nova da salvação, implica em compreender a notícia terrível que é saber que sem a mudança de vida que só Jesus pode proporcionar em nós, a nossa direção, o nosso caminho, a nossa inclinação natural por causa do pai segundo a carne, Adão, é o inferno. Essa é a péssima notícia, a inconveniente notícia. Mas a graciosa e transformadora notícia é: Jesus tem o poder para nos salvar. A obra da cruz foi para isso. Então, quando pensamos a respeito desse elemento que faz parte da pregação do Evangelho, os sinais e prodígios, não devemos olhar para a má notícia. Existem um monte de hereges, falsos profetas, falsos pastores, vendilhões do templo, usando de sinais e prodígios para fazerem seus truques e malandragens, como a gente diz no popular. E aí, ok, então a gente não vai mais falar sobre esse assunto. Vamos colocar ele debaixo do tapete, vamos esconder, porque é um tanto inconveniente. Ou até com alguma orientação teológica, considerar que tais sinais e prodígios tinham prevalência apenas no período apostólico. E a Sagrada Escritura, a tradição da igreja e vários teólogos seríssimos e referendados não concordam com isso. Então o ponto para nós essa noite não é nem entrar no abandono do assunto por ele ser inconveniente, por causa do uso e abuso de vertentes cristãs duvidosas, para dizer o mínimo, nem tampouco evitar o assunto com um subterfúgio teológico. O nosso objetivo essa noite é pensar, portanto, na fonte fidedigna, na água pura, que faz brotar os sinais e prodígios na realidade da igreja, que não é outro senão o nosso exaltado, como cantamos aqui, Senhor Jesus Cristo. Voltando o nosso olhar para o texto, um texto curto para nos concentrarmos nele essa noite, lendo pausadamente e interpretando, entendendo esse registro do apóstolo João, o apóstolo mais íntimo de Jesus, aquele que teve um contato pessoal com Jesus em seu ministério terreno mais próximo. Essas são as palavras finais de João, o apóstolo, no seu evangelho. Os escritores antigos costumavam fazer isso, eles concluíam o seu assunto. Na antiguidade isso acontecia bastante. Concluíam o seu assunto e tinham um epílogo, um pós-escrito. Então o capítulo 21 foi escrito por João também, mas ele funciona quase que como um resumo de todos os 20 capítulos anteriores. Até o versículo 30 que a gente leu aqui de João 20, ele é repetido de alguma forma, o estilo da escrita, lá no capítulo 21. O ponto é que a gente está lendo aqui as últimas palavras a respeito do ministério de Jesus na terra. O texto está dentro do belo relato da ressurreição de Jesus e do encontro de Jesus com os seus discípulos, com os seus seguidores. E seguindo a trilha do que a gente pensou através da mensagem do bispo na semana passada, o contexto que precede o versículo que nós lemos e voltaremos a observar e examinar agora, é um contexto de fé, com uma figura que faz parte do imaginário, não apenas cristão, mas popular. A ideia do eu só acredito vendo vem do personagem coadjuvante dessa história, que é Tomé, junto com Jesus. E a gente vê, não vou ler aqui o texto, mas vou relembrá-lo junto com você. Jesus ressuscitou. Que milagre! Que milagre!
Alguns comentaristas falam da grandeza da ressurreição de Jesus, porque os outros episódios de ressurreição milagrosa no Novo Testamento foram por causa de doenças. Doenças, os órgãos pararam de funcionar e as pessoas morreram, mas foram curadas e, consequentemente, ressurretas. O que, para alguns comentaristas, causa assombro, fascínio e maravilhamento é reconhecer que Jesus não morreu, como a gente costumava dizer antigamente, de morte morrida, mas de morte matada. Jesus foi brutalmente assassinado com requintes de tortura na cruz do Calvário. Seu corpo passou por feridas indizíveis, que de maneira muito gráfica, recentemente, para mim é recente, né? O Paixão de Cristo de Mel Gibson, para mim é recente, para alguns já pode ser. Mas o filme, não é? A Paixão de Cristo, talvez conseguiu trabalhar a nossa imaginação com aquelas imagens bem violentas, bem gráficas, bem fortes, sobre o que Jesus sofreu. Horas de agonia, tortura, não apenas tortura psicológica, amados, vejam, tortura física e psicológica, até de fato, depois de várias perfurações no corpo, hemorragias, pústulas de feridas nas suas costas, vir a falecer. Depois de 3 dias ele ressurge. Que milagre! Que coisa cósmica, de tão disruptiva da realidade que aqueles homens que andavam com ele podiam contemplar. E um desses homens não acreditou, ele falou, só eu preciso ver o que aconteceu. E aí Jesus o chama para perto, vem para cá, olha aqui a marca na minha mão. Chega mais perto, vem aqui no meu lado, vê a perfuração da lança. E aí Tomé fala, Senhor meu, Deus meu, ele reconhece. E Jesus, como muito típico da sua didática, amorosa, mas firme, fala, não sejais incrédulos, mas crente. Seja um crente, Tomé. Você precisou ver para crer. Mais bem-aventurado é quem creu sem ver. Mas chama a atenção no versículo 27 como uma introdução para o que a gente vai examinar nos versos 30 e 31, essa palavra objetiva de Jesus para Tomé, que talvez possa ser a palavra para nós essa noite. Não sejais incrédulo, mas crente. Não seja um incrédulo, não seja do que não crê, mas seja um crente. Muitos não gostam do nome crente, né? Ele tem uma pecha, já carrega uma pecha quando você pensa crente. Mas de acordo com a Almeida, revista e atualizada, Jesus fala para Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Então, sem vergonha e temor nenhum, eu quero dizer, sim, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, eu quero ser um crente. A despeito da pecha, do rótulo, do estigma, da marca que o século presente coloque sobre o crente, isso não me importa, importa o que o Senhor quer saber sobre mim, sobre Tomé, e eu creio que sobre todos os seus discípulos, nos quais pela graça nós estamos incluídos, temos que ser reconhecidos como crentes, sim. Ou seja, temos que crer. Temos que crer, como fomos inspirados semana passada na mensagem inaugural da série. O texto diz, eu vou ler apenas o verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Jesus é a fonte dos sinais e prodígios. A concentração para nós essa noite são os sinais, do grego semeia, que também pode ser traduzido como marca, símbolo, apontamento, sinais. Na verdade, verdadeiramente, factualmente, sem margem para discussão, Jesus fez na presença dos discípulos, o diante dos discípulos na nossa versão revista e atualizada da tradução de Almeida, também pode ser colocado, traduzido aí, como na presença dos discípulos, Jesus fez não outros, irmãos e irmãs, mas muitos outros sinais, muitos outros. Eles só não foram registrados neste livro. E aqui, João acaba fazendo um diálogo, isso na nossa interpretação aqui no século 21, com os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos que contam a respeito da vida, obra e ordem de Jesus, a partir de uma mesma perspectiva. A perspectiva de João ela é muito diferenciada, e aqui não vai caber tempo para explicar isso, mas eu só quero que você pense que Mateus, Marcos, Lucas e João tinham um foco específico a respeito da trajetória de Jesus e de relatar a história em seus evangelhos, e João tinha um foco diferenciado, apontando para a mesma direção, mas vendo com lentes diferentes. Alguns comentaristas e alguns estudiosos, mais uma vez fazendo essa consulta, atestam que essa diferença se dava pela intimidade que Jesus tinha com João. E isso interferiu profundamente na inspiração do Espírito Santo para o escritor do Evangelho, João, o apóstolo amado. Mas aqui ele dialoga com os sinóticos, porque eles registram vários outros milagres que João também não registrou. E na verdade, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem João conseguiriam, mesmo inspirados pelo Espírito Santo, registrar todos os milagres que Jesus operou, todos os sinais que Jesus manifestou. Então é importante aqui nós frisarmos o que Jesus fez, aonde Ele fez, com quem Ele fez. A fonte dos sinais e prodígios, quando olhamos para a perspectiva joanina, tem muito a ver com o relacionamento discipular. O texto diz logo no início do versículo 30, na verdade fez Jesus diante, na frente, na presença dos discípulos, muitos outros sinais. A questão da presença é fundamental para entendermos esse ambiente de fruição, de quão frutuosa pode ser uma vida que, cheia do Espírito Santo, manifesta sinais e prodígios. Na mensagem da semana passada, fomos orientados a enxergar os sinais e prodígios como um fio que liga toda a Bíblia. E eu acrescento a esse fio que liga toda a narrativa bíblica a presença de Deus. Onde há a presença de Deus, manifestam-se os sinais e prodígios. Eu estou lendo um livro já há alguns meses, com muito cuidado, com muita atenção, não estou lendo correndo, estou estudando, estou conversando com o livro, ou seja, fazendo várias anotações de rodapé, num caderno separado, que se chama É porque eu não quero falar o nome em inglês, fica chato, né? Fica esses anglicismos aqui, eu estou querendo cortar, gente, o meu excesso de anglicismo. Mas basicamente, a presença relacional de Deus, é o título do livro. É uma obra acadêmica, é uma obra de teologia bíblica, mas eu nunca fui tão tomado devocionalmente, nunca fui levado a chorar. Eu estou lendo um livro e choro lendo uma teologia bíblica. Isso nunca aconteceu comigo.
Eu lia, ok, pensava, ficava ali, mas era um exercício da mente, do pensamento, do intelecto, que faz parte da vida cristã também. A gente pensa, só tem a transcendência quando eu estou em lágrimas, em prantos, dando glória a Deus e aleluia. Não, a transcendência também está quando a nossa mente é iluminada pelo Espírito Santo, quando estamos estudando as Escrituras e materiais de teologia que nos ensinam a estudar as Escrituras de maneira mais assertiva. Mas com esse livro, a coisa tem sido diferente. Por vezes eu vou para a lona, literalmente. Ou seja, o tapetinho no meu escritório que eu tenho ali, que é um tapete propício para a oração. Já fico ali. A vantagem do escritório pequeno é essa, né? Vai tudo ali, está trabalhando, estudando ali, ora ali, tá excelente. E ao estudar esse material que não tem foco na questão de sinais e prodígios, é impressionante ver o quanto a manifestação da presença de Deus é o terreno fértil para a frutuosidade dos sinais e prodígios. Jesus fez diante dos discípulos, na presença dos discípulos, muitos sinais. Essa realidade do reino, ela não acabou. O texto diz que esses muitos outros sinais não estão escritos neste livro. Jesus, logo depois dessa narrativa de João, que a gente está lendo, e aí a gente relacionando o texto com os evangelhos e o relato bíblico neotestamentário, entendemos que aproximadamente 40 dias após a sua ressurreição, Jesus foi assunto aos céus. Mas bem antes desses 40 dias e antes desse episódio da ressurreição, vale lembrar que junto com os seus discípulos, Jesus teve uma conversa muito séria, que é registrada pelo mesmo João, nos capítulos 13, 14 e 15 desse evangelho. E lá em João 14, verso 16, existe um versículo que muitos de nós lembramos. Eu vos enviarei outro Consolador. Eu vos enviarei outro Consolador. Eu rogarei ao Pai. Eu vou orar ao Deus Pai, como Deus Filho, para que Ele envie o outro Consolador, o Deus Espírito Santo, a fim de que estejais convosco para sempre, com o objetivo de que fique com vocês, meus discípulos, para sempre. Esse mesmo Espírito Santo estava atuando em todos esses outros sinais que livros não registraram, que o livro de João não registrou, que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não registraram. A presença do Espírito Santo estava em todas essas manifestações dos sinais do reino de Deus, manifestos, feitos por Jesus, a fonte dos sinais e prodígios. É importante para nós entender essa realidade. Percebam o quanto eu tenho enfatizado o olhar trinitariano, o olhar da Trindade para o texto que a gente está lendo. Quando a gente se confessa, se professa, se declara como cristãos, com uma sólida confissão de fé. Ontem foi o assunto que tomamos mais tempo durante a manhã na Teodoxa, a importância de uma confissão de fé que bebe nessa fonte trinitariana, nessa fonte de entender Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se temos isso como declaração de fé, temos que ter o nosso coração e as nossas mentes abertos para a manifestação de sinais e prodígios, porque não cremos apenas em Deus Pai e apenas em Deus Filho, cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na economia, como trabalham Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existe o lugar,
existe o ambiente, existe a ocasião para a manifestação de sinais e prodígios. E esse lugar, ambiente, ocasião é a presença de Deus, é a sua santa presença. O texto continua no versículo 31, perdão. Estes, porém, ou seja, estes milagres que vocês viram nesse livro, assim que João está falando com a sua audiência, foram registrados para que creiais, para que acreditem, para que creiam, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esses sinais e prodígios, esses milagres, foram registrados, foram gravados, foram reportados, foram escritos e divulgados com um objetivo muito claro, para levar pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, o ungido, o escolhido de Deus, o Filho de Deus. E consequentemente, para que crendo, para que tendo posse dessa fé, mais uma vez lembrando, como fomos alertados na semana passada, para que crendo tenhais vida em seu nome. Tenham vida, vivam. Num primeiro momento, esses sinais trabalham com a nossa razão, com o nosso intelecto. Estes, porém, foram registrados para que creiam. Para que creiam no quê? Que Jesus é o Cristo. Jesus, completamente homem, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Vocês precisam crer, fazer confissão, como diz a palavra de Deus, fazer essa boa confissão. Qual é? Que Jesus Cristo morre naquela cruz por causa dos meus pecados. Jesus Cristo morre naquela cruz por causa dos seus pecados, por causa do pecado. Para ser mais enfático e sintético possível, Jesus morre na cruz por causa do pecado que entrou no mundo depois da criação. O pecado é o grande mal degenerativo e a terrível notícia que é a marca que torna todo o ser humano igual um ao outro. O pecado, independente da etnia, da classe social, da idade, da educação, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Essa é a terrível realidade. Por isso os sinais poderosos, as marcas, os símbolos, os apontamentos que Jesus fez, Jesus, a fonte dos sinais e prodígios, mexeram com a razão dos incrédulos para que eles passassem a crer, para que eles ouvissem, talvez como Tomé ouviu: não seja um incrédulo, mas crente. Os sinais e prodígios, portanto, têm essa finalidade de subverter a lógica humana. Mas, para além disso, reconhecendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e chegando na realidade de crer, vindo para essa realidade milagrosa de crer. Outrora eu não cria, agora eu creio. Jesus é o Filho de Deus. Sendo alvo desse milagre invisível aos nossos olhos, a gente não vê a realidade sobrenatural, a gente não vê o inferno aqui. Então a gente não tem noção
do que nos aguarda para nos tragar, se não temos a nossa vida transformada por Jesus. Então a gente não tem noção do perigo, como costuma se falar, mas um milagre absoluto acontece quando alguém que não cria passa a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Um milagre mental, intelectual acontece. Mas esse milagre que abre as nossas mentes, ele também nos chama, continuando a crer, a uma vida. E para que crendo, termina o versículo 31 do Evangelho segundo João, capítulo 20. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. E aqui na interpretação mais precisa do texto, de acordo com os originais, a palavra vida não é a mesma usada no grego para se referir à vida natural. A vida natural no grego usa a palavra bios, da onde a gente tira biologia, por exemplo. Aqui, a expressão usada no texto grego original é zoe. Se tornou até um nome meio popular. Nos últimos anos nasceram, né? Tem umas zoezinhas, né? O nome de menina, né? Chamam-se meninas de Zoé, Zoe. Aqui não tem não, né? Aqui tem Enzo também. Enfim, vamos nessa. Essa vida, Zoé, esse nome que se tornou muito popular, é que eu fico assim, é porque eu vejo gente das esferas mais fora dessa realidade, eu fico, da onde descobriram que Zoé é essa vida sobrenatural? Aquele cantor Nando Reis deu nome para uma das filhas dele, e aquele cantor é uma figuraça, né? Nem vou entrar no mérito, mas ele colocou o nome da filha dele de Zoé. Rapaz, esse homem tem noção do nome que colocou na filha? Zoé, para resumir, é vida dada por Deus, vida soprada por Deus, vida sobrenatural. Então, num primeiro momento, os sinais operam nessa realidade intelectual, nessa realidade do nosso pensamento, da nossa lógica, para nos levar a crer, para ser parte dessa operação que lemos em Colossenses, onde somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse milagre e essa manifestação dos sinais que provocam a nossa fé, que trabalham com o nosso credo, a nossa confissão, também operam uma realidade sobrenatural, porque ela nos dá tal fé. Crer dessa forma nos faz ter, o texto diz, e para que crendo, tenhais, vocês passam a ter uma vida em seu nome. A vida é Zoé, é vida de Deus, porque não é uma vida para si mesmo, mas é uma vida em nome de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. É para isso que os sinais operam no ministério de Jesus. Foi com essa finalidade que os sinais e prodígios se manifestaram dentro daquele contexto. O que foram esses sinais e prodígios? Em 3 categorias rápidas a gente pode listar. E ao longo dessa série, evidentemente, nós vamos esmiuçar isso. Em primeiro lugar, sinais e prodígios se manifestavam em curas físicas e emocionais. Em segundo lugar, sinais e prodígios se manifestavam com libertação de espíritos malignos. E em terceiro lugar, sinais e prodígios se manifestavam com a expressão dos dons espirituais na vida dos crentes, na vida dos discípulos de Jesus. Então, estão 3 realidades. As duas primeiras, com um forte apelo evangelístico no ministério de Jesus e dos apóstolos. A cura de enfermidades físicas e emocionais e a libertação de espíritos malignos.
São justamente essas duas características que são falseadas pelos falsos profetas, falsos pastores, falsas igrejas que corrompem a fé, tirando muitos da realidade da confissão de fé, como eu falei da matéria da revista Veja, e infelizmente intimidando a muitos de nós de tratar do assunto, porque a gente não quer se assemelhar com tais movimentos. Essa é a verdade, não é? Eu não quero me parecer com esse tipo de manifestação. Homens que pagam atores. Gente, eu vi isso num filme quando era garoto, dos anos 80, do Steve Martin. Fé demais não cheira bem. Um filme, uma comédia que fazia um deboche com os televangelistas americanos. Steve Martin. Ele até pintou o cabelo de preto, porque ele tinha um cabelo branquinho assim, desde jovem, como é o Luiz. Mais uma vez, você, Luiz? Não, como é o Sérgio, que tem cabelo branco novinho também. O Steve Martin tinha cabelo branco, ele pintou o cabelo de preto para ficar igual um determinado pregador da prosperidade americano. E fez o filme. Eu vi, assistia, ria pra caramba do filme lá, um garoto doido, né? Mas o filme, infelizmente, relata uma realidade de pregadores que pagam pessoas para fingir que é paralítico, para fingir que é cego, para fingir que é surdo, para fingir que está endemoniado. E, gente, não é só lá na Norte América, não. Infelizmente, é aqui também. E aí, o que fica para nós, muitas vezes, é não querer se assemelhar a isso. Por vezes, rir disso. A turma, alô, a turma, especial a nova geração, redes sociais, Instagram, vai lá nas páginas de comédia gospel, worship fails, aí eu estou falando agora para essa moçada mais jovem. E aí olha o falso profeta, o profeta do Pix. Quem aí já não riu do profeta do Pix? Não é? Do camarada que parece o latino, o cantor latino, não é? Todo mundo conhece, não adianta vocês fingirem porque está na presença do bispo. Vocês conhecem, vocês riem. Eu não faço rastreamento não, mas tem hora que dá vontade de entrar. Pô, deixa eu ver o que essa turma está vendo, dando like, curtindo. E a gente fica zombando dos que brincam com os sinais e prodígios, que brincam com cura de enfermidades nas emoções e física, coisa seríssima. Brinca com possessão demoníaca. Acha que é filme, igual esses que estreiam aí todo mês, filme de Hollywood. Pior ainda, brincam dos dons que edificam a igreja. Brinca com dom de línguas, brinca com profecia, brinca com palavra de conhecimento, brinca com visão. Igreja, nós precisamos acordar e nos arrepender desse pecado. Não devemos zombar do que é sagrado, e o que há de mais sagrado é a atuação do Espírito Santo no meio de nós. Não devemos blasfemar. Devemos urgentemente ter uma postura de arrependimento diante disso. E essa postura de arrependimento não envolve apenas nos intimidarmos e considerarmos: olha, os dons e sinais existem, mas não é para mim, não é para a minha vida, é para talvez o contexto missionário. Eu, por vezes, já falei muito isso. Não estou buscando tanto essa questão de sinais e prodígios, eu não fico uma ênfase nisso, porque eu penso que Deus, já falei, dê resposta, respostinha pronta, respostinha do teólogo. É muito fácil falar, né, dos outros, vamos apontar logo para mim. Eu várias vezes no contexto dos irmãos carismáticos, nos irmãos pentecostais que creem nos dons, e aí perguntava: e aí, João, como é que é essa questão para você e tudo mais? Eu, olha, talvez lá no contexto da igreja perseguida, lá na igreja subterrânea da China, dos irmãos que sofrem como sendo cristãos no contexto da Palestina, daqueles que estão em países sofrendo um martírio invisível da grande sociedade na América Latina. A gente não tem noção da perseguição a crentes na América Latina, isso passa muito por baixo do radar. E aí a gente vê relatos vindo desses contextos mesmo, relatos de cura, relatos de literalmente pessoas que têm
parte dos seus membros decepados e literalmente sendo reconstituídos. Isso é uma agressão à lógica e à razão. Mas eu creio que acontece. Eu creio que acontece. E fique tranquilo, porque eu acredito que a maioria fica meio assim de crer, porque não sai um amém. E fica tranquilo, porque eu não ligo se não vai sair um amém ou não. Eu não faço negociação com a verdade, irmãos. Onde eu vejo que a verdade está ali, eu preciso sujeitar a minha razão a ela. A minha razão é menor do que a verdade. E a verdade é que Deus continua fazendo, sim, sinais e prodígios, de maneira impactante ao redor do mundo. E eu creio que Ele pode fazer entre nós. E Ele faz nesses contextos, e aí eu falando no papo de teólogo com alguns amigos, irmãos, isso acontece nesses contextos, né? Os irmãos estão vivendo naquela pressão e Deus derrama graciosamente isso sobre eles como um subterfúgio, como uma forma, né, de compensar o sofrimento, lê do engano da minha parte. Dons, libertação de espíritos malignos, cura divina, não é um subterfúgio. São recursos da expressão amorosa da presença de Deus no meio do seu povo. Eles são obrigados, a gente decreta que vai ter que acontecer? Não, a gente não tem esse poder. O que cabe a nós é crer na fonte dos sinais, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante a gente olhar essas últimas palavras de João, relatando a respeito da funcionalidade dos sinais e prodígios, e pensar um pouquinho como discípulos dele, discípulos desse mesmo João, o apóstolo, mais à frente conversaram sobre isso. Eu falei de como eu, um aprendiz de teólogo, um engatinhador de teólogo que sou hoje, com a minha parca razão, tentei argumentar com alguns amigos teólogos também, crente, discípulo de Jesus. E aí existe uma conversa entre dois discípulos de João, uma correspondência, uma troca de cartas. Jesus fez de João um discípulo. E Jesus deixou uma ordem com todos os seus discípulos: vão e façam discípulos, lá em Mateus 28. E eles obedeceram. E esse mesmo João que escreve aqui, fez dois discípulos, que foram dois grandes teólogos lá do período pós-apostólico da igreja. Um pouco depois dos apóstolos morrerem, esses homens levaram a tocha, seguiram a jornada, seguiram a corrida, proclamando o evangelho, pastoreando igrejas. Dois bispos trocaram uma correspondência, dois bispos que foram discípulos do apóstolo João. Um chamado Inácio, que foi bispo em Antioquia, sucessor de Pedro. Ele sucedeu o ministério, o presbiterato de Pedro em Antioquia. Ele foi, Inácio, discípulo de João, o apóstolo amado. E ele escreve uma carta, uma correspondência para o seu amigo, também discípulo, de acordo com os historiadores, provavelmente colega de classe no discipulado de João, Policarpo, que foi pastor em Esmirna, onde João também pastoreou. E tem um relato que eu quero compartilhar com vocês, e eu acho muito importante. Ele diz na carta, Inácio escrevendo para o amigo Policarpo: peça a Deus coisas invisíveis, para que vos sejam manifestadas, a fim de que nada vos falte e abundeis em todos os dons espirituais. Policarpo estava vivendo uma crise no seu ministério, porque ele não estava vendo milagres acontecerem. Policarpo tinha um sólido ministério de ensino bíblico, um sólido ministério teológico. E Inácio, seu irmão e amigo na jornada da fé, faz essa orientação: peça a Deus coisas invisíveis para que vos sejam manifestadas, Policarpo, para que não vos falte nada. Você já tem uma mente privilegiada, uma fala convincente,
mas o ministério tem que ser pleno, porque o evangelho é pleno. Peça para que se manifeste o que é invisível, o que você não vê. A realidade dos sinais e prodígios possam ser manifesta para que não vos falte nada. Ele escreve isso para Policarpo. Eu preciso entender, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que por mais que tenhamos uma sólida teologia, uma igreja que aconteça em vários aspectos, ainda vai nos faltar se não pedirmos a Deus essa manifestação das coisas invisíveis, essa manifestação do sobrenatural a Deus. Não se trata de ordenar, não se trata de dar palavra de determinação, eu determino, não é esses jargões, não é nada disso. É a simples e humilde linguagem de pedir. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta vai abrir. Precisamos ter fé. Precisamos ser um povo de fé. A minha última mensagem aqui foi uma provocação para nós, como igreja local, nos movermos de uma situação um tanto letárgica que nos toma. A gente não pode tergiversar, ou seja, a gente não pode negociar com a verdade. A verdade está aqui nos nossos olhos, nos bancos vazios da igreja. É domingo do dia de Páscoa. É o dia de Páscoa, perdão. Estou lendo João, né? O Evangelho Pascal, estou com Páscoa na cabeça. Dia dos Pais, e a igreja está vazia. Eu já estive em 5 dias dos Pais anteriores aqui, não estava como está. Será que a gente não precisa ser provocado e entender que podem estar nos faltando coisas, irmãos? Podem estar nos faltando fé que mova a realidade sobrenatural, que provoque o nosso intelecto, por vezes arrogante. É necessário pedirmos a Deus, e aqui eu sigo o conselho de Inácio, falando como se fosse para vocês o que Inácio falou para Policarpo. Peçam a Deus coisas invisíveis para que vos sejam manifestadas, a fim de que nada vos falte, e abundeis, tenham abundância de dons espirituais. Que em nome de Jesus isso possa acontecer entre nós. Mas isso tem um ambiente, minha gente querida, um ambiente para a marca, para o símbolo, para o apontamento, que são os sinais e prodígios possam acontecer. O texto fala, a última frase do versículo 31, mais uma vez vamos examiná-la. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Já falamos, vida sobrenatural, vida de Deus. Tem 4 realidades dessa vida sobrenatural: adoração, oração, estudo das Escrituras e vida comunitária. Essa vida dos que creem é a vida do reino de Deus, a vida do reino. Adoração, oração, estudo das Escrituras e vida comunitária. Nessas 4 chaves da vida do reino de Deus, uma mesma realidade envolve a todos esses 4 aspectos. E a realidade é a presença de Deus, por meio do seu Espírito Santo. Jesus fez sinais na presença dos discípulos. Jesus deixou uma missão para os discípulos e os equipou, inclusive com o Espírito Santo, os capacitou com o Espírito Santo, para que eles também fizessem sinais. Os discípulos, no caso, não são apenas os apóstolos, minha gente querida. Os discípulos seguem sendo os seguidores de Jesus no curso da história. Isso envolve a mim, isso envolve a você. É para todos nós participarmos. Grande parte dos abusos espirituais que eu falei na introdução da mensagem, que levou a muitos, tem levado a muitos a se desviarem da fé evangélica ortodoxa, da fé evangélica da sã doutrina, da fé evangélica baseada na palavra de Deus. Ou muitos se intimidarem e tornarem-se cristãos apagados, esmorecidos, letárgicos.
Porque quando se fala de sinais e prodígios e milagres, a gente já pensa no homem de Deus, na mulher de oração, no varão, na varoa, nesses estigmas que a gente joga por aí, nessa coisa mística demais. O brasileiro é cheio de misticismo, pegou tudo isso, fez uma salada, uma gororoba, só assim falando, intragável. E a gente não quer chegar perto disso. Mas a proposta do reino de Deus não é para o grande homem de cura ou a grande mulher de cura, mas é para o grande Deus que opera a cura através de crentes pequenininhos como eu e você. Nós precisamos crer nessa realidade. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos, manifestou uma marca da sua presença. Jesus não está presente fisicamente entre nós hoje, mas a presença do seu Espírito Santo fala a respeito deles entre nós essa noite. E a gente precisa caminhar nessa direção. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, sinais que são um símbolo da ação do Espírito Santo, sinalizam a ação do Espírito Santo. E tudo isso tem um apontamento. E aí o versículo 21 fala: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Antes destinados à morte, Jesus morre na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou o terceiro dia e agora está sentado à destra do Deus Pai. E enviou o seu Espírito Santo, Evangelho. Os sinais são um apontamento da realidade do Evangelho do reino de Deus para nós. Por isso que a gente está aqui falando a respeito, e é por isso que a gente vai buscar essa realidade. Para muitos de nós, acredito que trafegar nessa esfera de sinais e prodígios pode ter sido uma coisa de um passado remoto, e para outros, acredito que talvez nunca aconteceu, nunca vivenciou isso. E parte dessa série é tentar provocar entre nós um ambiente não apenas acadêmico. Uma coisa interessante, o D.A. Carson, um dos maiores acadêmicos de Novo Testamento vivo, ele diz que o Evangelho de João, desse que foi a fonte da minha mensagem hoje, não é um livro acadêmico. É um livro que tem o objetivo principal de evangelizar e de dar provas verdadeiras e inegáveis que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A conclusão de D.A. Carson, esse acadêmico, é que esse evangelho foi escrito com esse único objetivo, de manifestar e anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, sendo o Filho de Deus, é a fonte dos sinais e prodígios. É o que fez e continua fazendo sinais e prodígios. Quando Deus opera cura física e emocional, libertação de espíritos malignos, delibera dons sobre o seu povo, não somos nós, não é ninguém que faz isso. Quem opera é o Senhor por meio do seu poder. Basta a nós, como servos de Deus, humildemente pedir. E o que eu quero praticar com você agora é o seguinte: a resposta a essa palavra, a resposta a essa mensagem, é uma das chaves que eu falei da vida do reino. Falei adoração, oração, estudo da Escritura e vida em comunidade. Eu creio que trafegamos nessas áreas. Mas um homem que foi muito usado pelo Espírito Santo, chamado John Wimber, ele diz que, como disciplina espiritual, a adoração é talvez o mais importante aspecto do crescimento do caráter no reino de Deus. E ele fala isso não pormenorizando a Escritura. Ele entende que a pregação do Evangelho é o que abre as portas para o indivíduo, para o sujeito, para um homem, para uma mulher, entrarem nessa realidade da vida do reino. Mas ao entrar, a adoração ganha um lugar de prioridade, porque ela tem uma função muito clara: a morte do ego. Wimber usa essa expressão quando faz essa explicação. E um antiquíssimo irmão da fé, chamado irmão Lourenço, escreveu uma obra chamada A Prática da Presença de Deus. Uma obra de oração, um livro sobre oração.
E ele diz que o primeiro degrau para a realidade da presença de Deus é a adoração, que envolve o canto congregacional. A gente está, por vezes, habituado a fazer esse ambiente da música da igreja como um ambiente de performance. Eu tenho algumas opiniões muito intransigentes a respeito disso. Alguns, em especial os próprios irmãos da música, sabem. Eu tenho algumas posturas bem criteriosas. Até a própria ideia da plataforma, eu fui um contundente influenciador. Caramba, usei essa palavra, não era? Eu provoquei os irmãos a virem para cá, não ter mais plataforma. Nem minha, dei trabalho para a Sonotécnica, amo vocês, obrigado pelo empenho de prover retorno aqui embaixo, mas eu desci. Essa plataforma é alta, né? Ela fica muito alta. Tem várias razões, não importa. O que eu quero dizer é que a adoração no nosso meio se confundiu com música. E aí a gente acaba bagunçando muita coisa. Mas o ambiente do canto congregacional, meu irmão, minha irmã, ele faz uma diferença, sim. Ele faz uma diferença. Eu me refiro ao canto congregacional. Me refiro objetivamente ao canto da igreja como um todo. Não que uma inspiração musical não possa acontecer, não que um momento específico, tudo ele não é pecado, não é nada errado. Eu estou falando da ocasião e da oportunidade. Lembra que eu falei da presença de Deus? A ocasião e a oportunidade para a presença de Deus se manifestar. Um traço comum em ambientes, em igrejas, em movimentos, onde há fruição bíblica de sinais e prodígios, é onde tem adoração simples, vertical, ou seja, direto ao coração. A realidade do Evangelho direto ao nosso coração, nesse movimento vertical. Não é para olhar para o lado, não é para virar para o irmão do lado. São os irmãos diante do Senhor, é a igreja diante do Senhor, é cada homem, cada mulher, com a sua própria vida, com as suas próprias lutas, fazendo das letras das canções verdadeiros salmos, verdadeiras orações na presença de Deus. E nesse ambiente da presença, Deus por vezes se manifesta. E eu quero exercitar isso com você essa noite aqui. Acho que a melhor aplicação dessa mensagem é buscarmos a presença de Deus juntos como igreja. Eu espero que sejamos uma igreja onde sinais e prodígios aconteçam, mas os sinais e prodígios que são provenientes da fonte, da água pura que é Jesus, se manifestam onde há a presença dEle. Sem presença de Deus, sem sinais e prodígios. Sem presença de Deus, sem preenchimento do Espírito. Porque é um outro ponto que precisa ser frisado. Os sinais e prodígios são para gente que é cheia do Espírito. Jesus deu o Espírito Santo para os apóstolos, eles começaram a operar os sinais e prodígios quando receberam o Espírito Santo. Homens como Estevão, que não era apóstolo, era um diácono da igreja de Jerusalém, manifestou sinais e prodígios na presença do povo, porque era um homem cheio do Espírito. E um ambiente para sermos cheios do Espírito é o ambiente da presença de Deus. Eu queria que a gente se unisse mais uma vez para um segundo tempo do período de adoração, como o bispo falou no início. A gente é habituado a seguir essa liturgia. Canta, e aí alguns acham que cantar, o momento de louvor e adoração, é para preparar o coração para a palavra. Em alguns momentos pode ser, mas a adoração não é para atender o nosso coração, mas é para nos colocarmos diante dEle, é para estarmos na presença dEle. O texto que nós lemos mostra que Jesus fez sinais na presença dos discípulos. Hoje, pelo sacrifício de Jesus na cruz, temos o privilégio de estar na presença dEle. Então, o que a gente vai fazer agora é responder à pregação, responder à palavra pregada, responder à Bíblia da melhor forma possível, adorando o nosso Senhor.
fique de pé no seu lugar.